Fala moçada, beleza? CFB Cursos voltando com o nosso curso de CSS, aula 52, onde nós vamos continuar o assunto sobre unidades de medida. Então veja bem, na aula passada nós falamos sobre o pixel, o px e o em. Vimos que o em é uma unidade relativa ao tamanho da fonte do elemento pai, ao elemento que nós estamos formatando. Não é uma unidade específica para a formatação de tamanho de fonte. Vejam que todas as unidades que nós vamos ver, que nós vamos trabalhar, elas podem ser aplicadas praticamente em qualquer elemento. Mas a referência de medida, quanto que é 1 em, 2 em, 3 em, isso aí vai depender do tamanho da fonte do elemento pai. Então, se eu tiver, por exemplo, trabalhando com um P dentro de um body e eu tiver a formatação de fonte no body, tá? A formatação do P vai depender, se tiver em EM, vai depender da formatação da fonte do body. A mesma coisa, se eu estiver definindo a largura, a altura de uma div com a unidade EM, vai depender do tamanho da fonte que tiver especificado no elemento pai a essa div. Esse foi o conteúdo da aula passada. Na aula de hoje, nós vamos entender uma unidade que é uma variação do EM, que é o REM, o REM, e também vamos trabalhar com porcentagem. Em relação ao EM, a principal diferença do REM para o EM é o seguinte: ambas, vamos falar da semelhança, ambas levam em relação o tamanho da fonte. Agora a principal diferença, o pulo do gato. O EM, ele leva em consideração o tamanho da fonte do elemento pai. O REM leva em consideração o tamanho da fonte da raiz, ou seja, o que estiver especificado lá na tag HTML, que é a tag raiz, a tag root de todo mundo aí. Essa principal diferença difere bastante o tamanho da fonte de elementos que estiverem usando a unidade REM da unidade EM. Nós vamos ver isso daí na aula de hoje. Mas antes de ir para a aula, já deixa o seu joinha no início do vídeo para garantir que você não vai esquecer. Siga o nosso canal no Instagram, @CFBcursos, no Facebook, acesse o nosso site para baixar apostilas, materiais dos cursos, cfbcursos.com.br. Agora que você já curtiu, já se inscreveu no nosso canal, bora para a vinheta. Roda aí! Muito bem, pessoal, vamos lá, voltando aí para o nosso curso de CSS, voltando com o assunto de unidades de medida, vamos continuar aí, aula 52 de CSS. Então, na aula 51 nós paramos exatamente nesse ponto aqui, que resultamos nessa página aqui, onde nós aprendemos sobre as unidades pixel e principalmente sobre a unidade EM, que eu tenho certeza que é uma unidade que é novidade para muita gente aí. Bom, uma outra unidade extremamente importante para a gente, e nova aí também, é a unidade REM. Vamos entender aí a diferença de REM para EM. E tem uma diferença importante. Nós fizemos aqui, vamos lá, vamos relembrar o que está aqui. Nós temos um HTML, que é o elemento pai de todos aqui, com 20 pixels. No body, nós temos 2 em, ou seja, ele vai para 40 pixels, né? 40 pixels aqui por enquanto. E nós temos uma formatação aqui de D1, que está usando 2 em, ou seja, 80 pixels. Vamos colocar aqui, ó, um em,
tá? 40 pixels. E o div2 com também manualmente aqui, né? 40 pixels. Eu vou tirar esses elementos aqui por enquanto. Deixa eu ver. Vou tirar esses elementos aqui por enquanto. Vou deixar só as duas divs ali para ficar um pouco mais fácil da gente entender esse raciocínio aqui. Então vamos lá. Eu tenho as duas divs aqui formatadas ambas com 40 pixels. Essa aqui tem 40 pixels porque está usando, presta atenção, 2em do body, certo? 1em que está usando o 2em do body. Esse 2em é esse aqui, esse elemento, o elemento pi multiplicado por 2, 40 pixels. Esse é um elemento, 1em é o elemento pi multiplicado por 1, 40 pixels, 40 vezes 1, 40. É por isso que esse aqui está com 40 pixels. E a unidade REM, a unidade REM. Se eu disser aqui que esse cara vai ter... deixa eu tirar isso aqui, né? Não faz sentido isso aqui ficar ainda. Vai ter 1 REM. Qual que vai ser o seu tamanho? Vou colocar uma interrogação aqui. Qual que vai ser o seu tamanho? O REM, deixa eu explicar primeiro e depois eu mostro. O REM, o REM, ele tem também uma unidade em relação ao tamanho da fonte, só que ao invés de ser em relação ao elemento pi, ele é diretamente ao elemento raiz, que é o HTML. O REM não quer saber a hierarquia de quem ele está dentro, quem que é o elemento pi, se ele está dentro de uma div, se ele está dentro de um body que tem essa formatação, um P, enfim. Ele vai diretamente lá no elemento raiz, que é o HTML. Ou seja, um REM vai ficar com o tamanho de 20 pixels. Vamos ver isso? Olha só, F5, olha aqui, ó. Um REM é 20 pixels, que é uma vez o tamanho do elemento raiz. Se eu disser que vai ser 2 REM, 2 REM, ele vai ter tamanho 40 pixels. Porque esse cara aqui, essa div aqui, ó, D2, não quer saber a formatação do elemento pi, ele vai direto no elemento raiz. Beleza? Então ele chegou aqui no HTML, agora ele está 2 vezes 20 pixels. Também vai ficar agora com 40 pixels. Então essa é a diferença básica de EM para REM. EM, ele vai usar a fonte do elemento pi, diretamente o elemento pi. REM usa a relação, né, da fonte do elemento raiz, que é o HTML. Importante, diferença extremamente importante aí pra gente. Então, novamente, pessoal, nós usamos até agora essas unidades de medida em fonte, tamanho, altura da div, mas eu posso utilizar em qualquer elemento. Se eu estiver utilizando aí eu posso utilizar para tamanho de margem, paging, tamanho, espessura da borda, tá? Aqui, ó, quer ver essa borda aqui do D1? Olha só, vou colocar 1 em. Qual que vai ser a espessura dessa borda? Vai ser 40 pixels, não vai ficar um bordão, olha só, F5, tá vendo? 40 pixels de espessura. Ok? Se eu disser que vai ser um REM, qual que é a espessura dela? Vai passar a ser 20 pixels, certo? Aqui, ó, F5, opa, peraí, assim aqui, ó, eu vim no height, né, aqui, ó, no border, tá vendo? Ele vai passar a ter 20 pixels agora, vamos atualizar, tá vendo? 20 pixels. Certo? Então, as unidades de medida elas podem ser usadas em qualquer elemento. O que vocês têm que ter na cabeça é a relação. Ela leva em consideração o tamanho da fonte do elemento pi
pi, no caso do EM, e do elemento raiz, no caso do REM. Ok? Uma outra unidade que é bem relativa aí é a porcentagem. A porcentagem, ela leva em consideração o elemento anterior, o espaço disponível do elemento anterior. Então, veja bem, vamos entender aí a porcentagem também na aula de hoje. Eu tenho essas duas divs aqui e, na verdade, eu vou colocar uma dentro da outra. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, div 2 dentro da div 1. Vou formatar a div... deixa eu tirar esse inline block aqui. Agora, vou formatar aqui, ó, div 1 com um tamanho específico, que é o width, 500 de largura, vou colocar pixel, tá? Por 500 de altura. Vai ser uma div quadrada de 500 por 500. A div 2, eu vou colocar aqui, bem menorzinha. Também pixel aqui, só para a gente visualizar isso aqui por enquanto. Então, olha só, F5, eu tenho... Opa, esqueci de mudar a borda aqui, né? Cadê? Aqui, ó. Vou colocar um pixel novamente. Então, eu tenho aqui, ó, a div 1, ok, 500 por 500, e a div 2, 100 por 100. A unidade porcentagem, ela é relativa. Então, isso significa que, se eu vier aqui e disser que essa div vai ter largura 100% por altura 100%, isso significa que ela vai ter exatamente o tamanho do elemento pi dela, que é a outra div. Essa div aqui, div 2, vai ter 100% do tamanho da div 1. Se eu mudar para 50%, eu estou dizendo que div 2 vai ocupar 1/4 da div 1. Ou seja, ela vai ter 50% da largura e 50% da altura. A unidade, ela é extremamente relativa ao elemento pi. Ou seja, se eu aumentar ou diminuir o elemento pi, automaticamente o elemento filho vai aumentar ou diminuir, vai ser redimensionado. Se eu diminuir aqui, ó, para 300 por 300, o que vai acontecer? Veja bem, vou colocar até menos aqui, ó, vou colocar um valor aqui que vai ser mais interessante, aqui, ó, 250 por 250. O que vai acontecer nesse caso? Não vou atualizar ainda não, tá? Mas eu estou dizendo aqui, ainda não pressionei F5, tá? Que div 1 vai ter 250 por 250. Nesse tamanho aqui, ela ainda está por 500, está com 500 por 500. Como essa aqui está 50%, qual que é o tamanho dela? 250 por 250. Quando eu pressionar F5, o que vai acontecer com a div 1, a vermelha? Vai ter o tamanho 250 por 250, vai ter o tamanho da div 2. E o que vai acontecer com a div 2? Vai diminuir também em relação à div 1, né, vai ter 50% do tamanho da div 1. Ou seja, a div 2 vai ser diminuída para 125 por 125. Vamos ver isso? Vamos lá, aqui, ó, F5, olha aqui. Automaticamente foi diminuída para 125 por 125, ou seja, 50% de 250, que é o seu elemento pi. Então, uma unidade também interessante aí, para a gente trabalhar, uma unidade relativa interessante aí, é a porcentagem. Se eu quiser especificar, por exemplo, uma margem, um page aqui do body ou dos elementos em relação à tela, para não ficar bem coladinho a borda, eu posso especificar com porcentagem. E isso é bastante interessante, que vai ser sempre em relação ao tamanho do dispositivo. Se eu tiver uma tela menor, uma tela maior, ele vai usar
sempre a mesma relação de porcentagem ao tamanho do dispositivo que a gente está visualizando. Então, assim como é M, notem aí que o porcentagem é uma unidade também extremamente flexível. Lembrando as diferenças aí, M é em relação ao tamanho da fonte do elemento pi, REM é em relação ao tamanho da fonte do elemento raiz, e porcentagem é em relação ao tamanho do elemento pi. Se eu disser que a largura aqui vai ser 100%, certo? Aqui do D1, o D1 vai ocupar 100% da largura disponível aqui, olha só, tá vendo? 100% do pi, que é o buddy. Aí você me pergunta, por que ele não ficou coladinho aqui? Por que ele não está usando 100%? Na verdade, tá. Isso aqui é do buddy aqui, né? A margem do buddy aqui, ó. Então a gente coloca margem 0, tá? Vamos colocar o page também, né? O page em 0 também do buddy, porque eu não fiz o reset, né? Faltou 2 pontos aqui. Agora, como eu não tenho nem margem nem page, ele fica coladinho às bordinhas ali, tá vendo? Então esse aqui está usando 100% e esse aqui está usando 50%. Se eu restaurar a janela, olha o legal, olha como é que ele é bem relativo, tá vendo? Essas divs automaticamente vão ser redimensionadas, tá vendo? Sempre essa aqui vai ter 50% do tamanho dessa, que usa 100% do tamanho da tela. Então, aula de hoje bastante simples aí, onde nós falamos sobre a unidade de medida porcentagem. Pessoal, não esqueçam de clicar no joinha, compartilhe o vídeo, o canal nas suas redes sociais, inscreva no canal quem não é inscrito. Próxima aula nós vamos voltar a esse assunto de unidade de medida, porque não acabou, tem muita coisa ainda pra gente ver. Beleza? Até a próxima aula. Tchau, tchau.